Sou Sueli Laetano Nassif, sou psicóloga junguiana. Eu sou a Lilian Rosier Mocarzel, sou psicóloga junguiana. E hoje nós vamos falar sobre sonhos e símbolos na pandemia. Lilian, o que você entende como sonho? O que são os sonhos para você? O que eles significam? Para mim, sonhos é uma manifestação criativa, né, da nossa psique, como uma ponte, que é a minha comunicação com o meu eu superior, do meu consciente com o meu inconsciente, com meus símbolos. Assim, as manifestações enviadas do meu mundo inconsciente para o meu mundo não consciente. E aí, então, eu falo, é uma forma da gente estar criando essa ponte que nos dá um certo, vamos dizer, uma harmonia, um equilíbrio para a psique. E eu falo que, às vezes, a gente anotar é uma coisa já muito importante, eu achando um lugar para aquilo, né? Para os meus símbolos, para os meus arquétipos. E a gente vai vendo também como é rico o mundo de imagem de algumas pessoas, né? Então, o inconsciente dela, eu explico, vai se comunicar com você através do seu mundo rico de imagens, dos símbolos da sua história, dos símbolos arquetípicos, da coletividade. E daí Freud dizia que os sonhos são as pepitas de ouro de uma análise. E eu sinto e acho isso. Às vezes o nosso ego nos trai, a nossa consciência nos trai, eu falo, mas a nossa alma não nos trai nunca. Tantos assim avisos, ela tenta nos dar alerta, ele tenta através dos nossos símbolos nos alertar muita coisa, nos avisar de alguma coisa que não está legal, que eu não estou percebendo. Tinha uma cliente que ela sonhou que está caindo de um prédio. E às vezes a gente pergunta, né? O que você sentiu nesse sonho quando você estava caindo desse prédio? Ela diz nada, não senti nada. Mas aí eu pego e pergunto, né? O que está acontecendo, né? Que você não está sentindo as coisas à tua volta e acontecendo coisas importantes e você não está sentindo. Onde está essa anestesia? E depois, logo depois, ela apareceu com uma nefrite muito séria. Quer dizer, o corpo dela estava avisando, ela não entrava em contato, mas o sonho já estava avisando. Então, eu falo que o sonho é um aviso, um alerta, uma comunicação para que a gente crie uma comunicação com o nosso mundo interior, nosso inconsciente e a nossa consciência. E isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente saliente, porque as pessoas normalmente não costumam ter esse hábito de lembrar dos sonhos, escrever os sonhos, ou falar sobre os sonhos. E na medida que a gente, no nosso trabalho como terapeutas, a gente percebe qual é a importância vital que os sonhos têm dentro do processo das pessoas, da vida das pessoas, de como ele pode melhorar a nossa capacidade de compreender a vida, né? E Exato. Aquilo que a gente está passando. Então, essa contribuição de a gente conversar sobre sonhos, ela tem esse objetivo de mostrar que aquilo que às vezes a gente não leva em consideração, ele tem essa importância tão fundamental. Quando o cliente sente essa importância, parece que ele entra de anotar, de perceber, ele entra vamos dizer, num hábito mais de estar anotando seus sonhos, ele começa a lembrar mais. Porque eu dou também exercício para eles falarem, olha, o inconsciente, às vezes ele aprende pela repetição. Então, você falando toda noite, quando estiver sonolenta, diz, olha, meu inconsciente se comunica comigo, fala comigo o que eu preciso ouvir, porque amanhã eu acordando, eu vou lembrar. E eles começam a criar esse hábito. E eu tinha uma cliente, sabe que as pessoas quando começam muito patriarcais, muito céticas, corticais, então diz que ela falava, não adianta, Lilian, eu nunca lembrei dos meus sonhos, eu não lembro, não vou lembrar mesmo. Eu falei, vai lembrar, vai fazendo exercício e deixa, não se cobre. Aí ela foi rindo, disse que dormi, falando assim, amanhã, quando eu acordar, eu vou lembrar dos meus sonhos. E ela lembrou, dizendo, o primeiro sonho da vida dela. E aquele sonho foi a coisa mais maravilhosa e crucial para o processo dela. Eu arrepio até hoje quando eu falo, sabe?
Então, eu sempre tenho feito, em todas as minhas conversas, sempre faço um pouco de referência à experiência que eu tive no laboratório de sono, né, da Paulista de Medicina, porque eu fiz um projeto de ouvir os sonhos enquanto as pessoas estavam fazendo polissonografia. Nesse grupo dos pacientes que eram sujeito desse projeto, uma das pessoas que estava lá falou assim: mas eu não vou ajudar em nada, porque eu não sonho. Aí eu achei que ela devia fazer parte do grupo justamente porque ela tinha esse tipo de referência. Ela dizia que nunca lembrava dos sonhos. Ela era uma paciente que fazia parte de um outro projeto, que estava fazendo um trabalho com doença autoimune. Aí nós trouxemos ela para o grupo e ela fez 4 dormidas. Ela foi no grupo 4 vezes. Isso era uma coisa excepcional, porque normalmente cada paciente uma vez só dormir e eu acordava durante o sono para pegar a referência do que eles estavam sonhando. Nas 4 vezes, ela não sonhou, mas depois disso, ela teve 3 sonhos na casa dela que ela trouxe como referência. O que a gente acabou concluindo é que as pessoas que possuem doença autoimune têm muita dificuldade de sonhar. Elas, de modo geral, não sonham, então era uma referência real. Só que, como ela passou por uma estimulação para que ela lembrasse o sonho dentro de um contexto de uma pesquisa, com polissonografia e tudo mais, é como se ela tivesse despertado dentro dela a possibilidade de sonhar. O primeiro sonho, ela diz que ela sonha com uma bandeja de prata com um peixe na bandeja. E esse sonho foi o sonho que, de uma certa forma, acabou sendo muito representativo na vida dela. Então, ele é uma ponte do consciente com o inconsciente, mas ele também, através do sonho, nós podemos fazer esse contato com as pessoas, né? Do íntimo da pessoa com o terapeuta, ou mesmo nesse vínculo de amizade que se cria no processo. Né? Exatamente. Eu tenho uma ex-paciente minha no grupo que eu dou, né? Ela outro dia estava relatando que ela estava olhando a pasta dela de uns 25 poucos anos atrás, que ela desenhava todos os sonhos. E hoje tem claro para ela, quando ela vai expressar e desenhar, às vezes você tem na mente o desenho da imagem daquele símbolo, né? Que você vai fazer do sonho. Quando você vê, sai alguma outra coisa que se delineia, que o teu inconsciente está fazendo ali. Muitos começam a sacar isso, né? Mas às vezes também ela fala que ela tem símbolos que ela prega até hoje para ela olhar. Porque eu falo, às vezes a sua mente consciente não percebe, mas aquele símbolo ali é como ele precisasse estar visualmente para acionar e te ancorar algumas coisas que sejam até positivas, porque tem sonhos célficos maravilhosos e que esse símbolo deve ser registrado. A gente pode ver o Jung, né? Que ele tem essa imagem onírica do Filedon e que ele desenha na parede da casa, né? Então, essa coisa da representação simbólica, em termos de desenho, de imagem, ela é muito mobilizadora, porque é como se você conseguisse manter aquele sonho presente para que a energia que ele mobilizou pudesse continuar fazendo efeito, e esse efeito no sentido de maior compreensão daquilo que é a nossa vida. Exato, e eu posso falar aqui que eu contei para você, e eu gostaria de contar aqui o que você falou para mim do meu sonho também na pandemia, quando eu sonho com Hermes, que entra no meu quarto com uma cumbuca na mão e me leva até a janela, e eu vou querendo, curiosa, ver o que tinha dentro daquela cumbuca, e eu olho e eu vejo o caduceu. E aí eu falo, é o caduceu? Ele fala, você precisa entregar para as mulheres.
eu acordei com aquela frase, com uma sensação muito forte, muito bonita, assim, sabe? Uma coisa transcendente mesmo. Eu falei, eu não posso esquecer o caduceu, entregar para as mulheres. E eu te conto, e você fala, Lilian, desenha. E eu me arrepio porque eu lembrei do sonho do meu mestrão também, que eu vi o sonho arquetípico, né? Que tinha ali, que guiava, que ancorava, desenhado. E eu falei, esse pode ser uma âncora para mim, né? Que é o símbolo da cura. Então, ele está lá. Eu desenho e pus ali pregadinho no meu espelho de todo dia, eu passo por ali, olha. Eu acho isso fantástico, porque no momento que a gente está passando com tanta ameaça, né, de Thanatos e tão forte, sufocando o nosso Eros, e você ter esse símbolo da cura, da transformação, é uma coisa que a gente tem que estar em contato e ancorando, né? Então, eu acho que é muito importante o registro. Tem pessoas que não aceitam desenhar, mas aí, por exemplo, eu falo assim, representa de alguma forma. Tem gente que conseguiu representar, achar numa imagem mesmo. Então, você falou esta coisa interessante de que a pessoa pode desenhar, mas também a pessoa pode encontrar uma imagem, né, que represente aquele sonho. E aí, isso pode ser, por exemplo, fazer uma colagem. Então, como eu dou o curso de técnicas expressivas, eu pedi para as meninas, elas fazem esse tipo de coisa, né, para que elas façam um desenho sobre o sonho. Sueli, Mas uma cliente minha, que ela tinha apagado isso da mente, porque ela teve bullying, coisa meio nessa pré-adolescência, e ela ficou muito fechada, muito retraída. E aí, quando ela foi contar o sonho da criança, ela começou a associar e falar um pouco da criança dela. E ela me contou que ela era uma criança que fazia teatro, que era líder dos grupos, que comandava e fazia apresentações. Eu olhei e falei, meu Deus, onde está essa criança, né? E ela representou em colagens, ela foi buscar tudo que representava isso, e ela punha essa coisa, sabe, da criança dançando, e ela mandou por um quadro, está em frente à cama dela, e foi interessante, a coisa mais linda. Hoje ela está morando sozinha, ela ampliou muito os horizontes, o social, ela cresceu muito profissionalmente. Parece que aquilo era uma âncora. Eu falei assim: agora se olhe todos os dias, né? Reverencie a sua criança. Que lindo, então, porque né? você tem a colagem, mas você falou de mais outra coisa interessante, porque a gente também pode ver isso, identificar isso numa imagem, e essa imagem pode ser, por exemplo, uma tela. Mas você me fez lembrar de uma vez que eu estava no colegial, então eu era uma adolescente, e tinha uma apresentação, aquelas exposições de telas no Ibirapuera. Nós estávamos fazendo uma visita guiada, né? Então, nós tínhamos um guia que ia mostrando as telas que estavam sendo aí definidas por tema. E aí eu lembro que eu bati o olho em uma tela surrealista, que, na verdade, ela não tinha nenhuma imagem, ela só era uma cor. Só que a cor estava representando algo que, para mim, era o horizonte e o sol nascente. Para mim, eu vi isso, mas era só uma tela amarela. E eu, durante muito tempo, essa tela representou para mim essa coisa da palavra transcendência. Quando eu penso em transcendência, muitas vezes essa tela volta para mim. É Ela o lisa. poder da imagem, né, Sueli? Isso, É e da uma cor coisa. também, né? Exatamente, E é. o amarelo tem a ver com isso que você disse, de quanto que é importante você ter esse ouro, essas pepitas que os sonhos nos trazem e que fazem essa ponte com a realidade. Então, veja como é importante trazer essa mensagem do nosso inconsciente, que a gente pouco compreende, trazer para fora nessa ponte do interno para o externo, e depois fazer de novo a ponte do externo para o interno, encontrar fora
aquilo que significa aquilo que estava dentro. É demais isso. É demais isso. Muito especial, porque vai possibilitar você a traduzir uma coisa que era tão difícil de ser traduzida, porque alguns sonhos não dá nem para escrever, né? Por isso que a gente fala, né? Como uma vez eu vi essa expressão, achei linda, né? Uma janela para orientar o sonho, depois quando você está acordado. Então, aí o que eu posso representar isso, muitas vezes, tanto como um aviso, um cuidado, como, por exemplo, um grande despertar para algum símbolo ser reintegrado, algum significado ser reintegrado, né, na sua vida. Ele é autorregulador mesmo, né? E é interessante, porque no seu sonho aparece a janela, né? Olha que lindo! Olha que demais! Então, Isso eu amei. A gente trabalha, quando eu trabalho com o HTP, né, o desenho da casa, da árvore, da figura humana, na casa você tem duas possibilidades de contato. Você tem a porta e você tem a janela. Então, o que é a porta? A porta faz um trânsito de entrada e saída, mas entra e sai pisando no chão. A janela, ela só olha para fora. Ela não faz esse trânsito. Você tem o contato, mas você está dentro. E de dentro você vê fora. E o fora se mostra para você. É diferente essas duas representações, né? Tem significados diferentes. Muito Porque é incrível. uma abertura da alma, né? Que não é essa coisa concreta com o pé. Por isso que a gente fala dos olhos também, as janelas da alma. Eu gosto dessas analogias e tudo, né? Porque a questão da imagem, né? Porque nós estamos trabalhando muito os símbolos e as imagens arquetípicas que estão contidas dentro de todas essas imagens simbólicas que nós colocamos, né? A janela, o caduceu, o peixe, né? O amarelo. Eu me lembro quando eu trabalhava, assim, meu cliente precisava muito reintegrar a agressividade dele. E aquilo começou a me dar um medo quando ele conta que o tigre estava lutando com ele para abrir a porta. Ele do lado de dentro e o tigre lutando. Nisso ele sente arranhar a mão e sangrar. E o tigre vence. Quando ele falou o tigre vence, fiquei mal. E ele cai, quando consegue arrombar a porta, o tigre, ele cai. Nisso, ele vê o tigre caído e machucado, e aí ele olha para o tigre e fala: nunca mais eu vou deixar ninguém te ferir, eu vou cuidar de você. No sonho, ele fala para o tigre. Aquilo me deu uma emoção, uma coisa tão linda. E logo em seguida ele começar a lutar por causa de um desodorante que venderam que não funcionava, ele se sentiu glorioso e vencedor quando ele falou: eu não vou ficar com isso, não troco isso, vocês vão me trocar, porque ele começou a se posicionar, ele começou a se expressar. Foi uma coisa tão linda que a gente fica junto, né? Quando fala, o tigre conseguiu, né, vamos dizer, arrombar a porta. Aquilo tiver um negócio, falar, ih, danou-se. Dá-lhe um pouco quando vira e ele reconhece aquilo e acolhe o tigre. Eu falei, meu Deus do céu. É muito bonito, né, Sueli? Essa capacidade de restaurar, né? As coisas que são as dificuldades, né? Tem a ver com essa palavra que eles usam, que se usa tanto hoje, que é a questão da resiliência, né? De como você consegue superar situações tão extremas para conseguir encontrar o bom caminho, né? Não um caminho de destruição, mas um caminho de construção. E esse é um caminho amoroso, né? E a gente fala, você não vai resgatar, você vai recriar, né? Porque você não é mais o mesmo dali. Muitas coisas você viveu e aconteceu, né? Então, com esse nosso espírito todo empolgado em cima destas questões do simbólico, né? Que é para nós a nossa formação, uma vez que nós tivemos uma formação tão perto do Byton, que trabalha com essa psicologia simbólica. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre esses símbolos que têm surgido nos sonhos
nesse período da pandemia, que é um período muito caótico, desestruturante, né? Que produz uma sensação de impotência muito grande. Então, quais são esses símbolos que você tem identificado nos mais adolescentes, nos mais jovens e nos mais velhos dentro da sua clínica, no atendimento? Eu achei muito interessante, porque foi assim, numa semana, 3 pacientes sonharam assim. Era zumbis, era sonhos de, sabe, a coisa meio Harry Potter, coisa meio mágica, das coisas tudo saírem de gavetas e começarem a voar, os objetos, há coisas de zumbi, meio monstro, meio isso, pelas ruas. Mas, ao mesmo tempo, eles falavam, não, mas era assim, os zumbis, dois deles, os zumbis, eles não iam matar, eles estavam querendo ajudar a salvar alguma coisa no mundo. Então, a gente foi vendo essa coisa assim, que como estava sendo para eles internamente, toda essa ameaça de morte, esses, vamos dizer, eles se sentindo meio sufocados no momento também de não poder encontros, socializar, e foi barrado muita coisa no início do mundo dos jovens, né? Então, para eles, como estava sendo tudo isso? Então, para esses jovens, era muito da realidade deles, dos filmes de terror, que eles, às vezes, em adolescência, assistiram muito ou assistem muito, tudo ligado a esses filmes meio de ficção, né? E eles adoram. Para as pessoas mais velhas, eu comecei a ver que era mais uma coisa assim, nossa, eu estava entre pessoas, eu estava sem máscara e me senti desesperado, ameaçado, sufocado, e depois eles viam para uma outra saída assim. Aí eu fui numa loja, eu apareci numa loja, escolhendo, talvez, indo pegar uma máscara e escolhendo brinquedos que lembrava da minha infância tal. Então, você vai vendo o mecanismo, né, vamos dizer, a dinâmica psíquica, que cada um vai usando com tudo isso. Para a gente, esse símbolo do zumbi parece que é aterrorizante, mas para eles, para a realidade simbólica deles, é transformador também. Então, porque parece que tem assim, é um impacto, né? A pandemia traz esse impacto, né? A presença dessa ameaça invisível, né? Porque o vírus é uma coisa muito microscópica, muito pequena, e a gente vai lutar com esse inimigo invisível que pode nos matar. É uma realidade bastante ameaçadora. Imagina para essa paciente que mais sonha, que tem sonhado com zumbis, ou assim, estou no metrô e entram uns homens meio zumbis e vai devorando e coisa assim. Imagina, o vô morreu, um tio morreu. Então, assim, a ameaça dela de morte, dos pais dela, daí com tudo isso, porque vendo todo em volta cair, e aí, no trabalho também, uma pessoa com um diagnóstico de câncer, que ela é uma líder, tá, onde trabalha, então, vendo tudo escapando das mãos dela. Então, uma coisa assim, muito difícil mesmo em volta. Quer dizer, a gente está sendo a tempo inteiro atacado com notícias que a gente fica muito impactado, né? Então, estas são questões que realmente a pandemia tem provocado, mas que eu penso que é bem assim que você está dizendo. Ela tem uma possibilidade de ser, primeiro, o grande impacto da morte, do Thanatos, né? Da destruição, da falta de controle, mas, ao mesmo tempo, este símbolo não é só este lado, ele tem um outro lado que traz consciência. Então, está nos pondo no chão muito no aqui e agora. Tá bom, se eu não tenho controle total da vida e disso, daquilo, o que eu tenho à minha volta? Ampliar essa visão. Ampliar a visão e a sensibilidade do que eu tenho real à minha volta. Por isso que as pessoas estão mais sensíveis a olhar para o céu que nem sabia, nem olhava. Então, está nos convidando a coisas tão que acionam tantas coisas maravilhosas dentro da gente também, né? Uma contemplação maior da vida do aqui e agora. Então, é isso que a gente tem hoje de real. Então, os símbolos que nós estamos trabalhando, seja na pandemia, ou seja na nossa vida normal, nos nossos sonhos, ou em qualquer tipo de contato que a gente tenha com algo que nos mobiliza, esses símbolos não têm somente um lado, só aquilo que apresenta do lado positivo ou negativo. Ele tem sempre os dois lados.
ele constrói essa ponte entre as polaridades. E é isso que permite que o símbolo seja tão estruturante. Ele pode se transformar em um elemento estruturante, né? A elaboração criativa, né? Elaboração simbólica criativa desse sonho com essa multiplicidade de possibilidades que ele traz, do negativo, do positivo e da inter-relação entre essas duas polaridades. Então, eu penso que, embora a gente esteja vivendo nesse período de pandemia, onde muito mais o negativo aparece, ele ressurge do outro lado como a possibilidade desse zumbi ser algo que possa vir ajudar. Exatamente. Dessa exposição de estar sem máscara e de ir buscar uma solução, junto com ela, os brinquedos de criança. Então, você está trazendo essa ponte entre os aspectos, os múltiplos aspectos que o símbolo mobiliza. Lilian, quero agradecer demais essa nossa conversa. Que, como foi maravilhoso, Celi. Maravilhosa. Amo sempre com você, sempre um aprendizado, uma riqueza. Como sempre, a nossa conversa, ela é sempre maravilhosa. Então, a gente acaba aqui hoje com gratidão à sua participação, ao nosso mestre Wrighton, que nós duas compartilhamos a convivência no grupo com ele, e que aprendemos essas coisas de uma forma tão amorosa como ele fazia. Né? Tão amorosa. Espero que todos tenham gostado da nossa conversa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem e até o nosso próximo vídeo. Até lá!